Vamos lá no Opera Mundi para ilustrar e também para espalhar a palavra dessa revista tão importante. No BRICS, Lula condena a escalada de guerras e defende taxação dos super ricos. Meu irmão, eu lembro beijos, blues e poesia. O sal na pele e você me lambia. E eu dizia, Lula, I love you. Lula, I love you. Né? Porque o Lula tem que ter essa postura mesmo. Porta-voz sul global, porta-voz do BRICS, porta-voz G20. É isso que a gente precisa. Tá ligado? Só que esse presidente no Brasil também, né? Tendo essa presença, tendo esse discurso no Congresso, na articulação, mas ok, bora lá. Em discurso na 16ª Cúpula de Líderes do BRICS, nessa quarta-feira, hoje, dia 23 de outubro, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva culpou os países ricos pela crise climática no mundo, defendeu o uso de moedas alternativas ao dólar para transações entre membros do grupo e voltou a condenar o massacre promovido por Israel contra palestinos na faixa de Gaza. Abre aspas. O BRICS é ator incontornável no enfrentamento da mudança no clima. Não há dúvidas de que a maior responsabilidade recai sobre os países ricos, cujo histórico de emissões culminou na crise climática que nos aflige hoje, disse o mandatário que participou da reunião em Kazan, na Rússia, por videoconferência, após ter caído ali, né, cancelou a viagem por ter tomado um tombo ali no Planalto. O que é importante dizer, o Lula está chegando lá e falando que a maior responsabilidade recai sobre os países ricos. Exato. Isso inclui a China, tanto por ser rica, tanto por poluir para um cacete. Mas pelo menos a China se dispõe a dialogar e investe em energia renovável, muito mais que os Estados Unidos, por exemplo. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Aí continuou o presidente. É preciso ir além dos 100 bilhões anuais prometidos pelos países ricos e que não são cumpridos, e fortalecer medidas de monitoramento dos compromissos assumidos. Os dados da ciência exprimem um sentido de urgência sem precedente. Segundo Lula, cabe aos países emergentes fazer sua parte para limitar o aumento da temperatura global a 1,5% em relação aos níveis pré-industriais. Na COP30 em Belém, vamos mostrar que é possível conciliar maior ambição em nossas contribuições com o princípio de responsabilidades comuns mais diferenciadas. Só que aí, mais ou menos, né? Porque se a gente falar, cabe aos países emergentes fazerem sua parte para limitar o aumento da temperatura global a 1,5, a gente está botando toda a responsabilidade em quem é explorado. É a mesma coisa que aquele discurso de você, meu Deus, não tome banho 2 vezes por dia, não demore no banho, não demore para lavar as mãos, não demore para lavar louça, né? Porque a água está acabando. Beleza, a água está acabando, mas não vão ser essas atitudes individuais que vão fazer diferença em quando a água vai acabar. Porque, porra, meu irmão, para a gente gastar de água o que uma madeireira gasta em 1 hora, a gente tem que deixar a pia ligada acho que o ano todo. Então, porra, não é bem assim, né, Lula? Falar que os países emergentes têm que fazer a parte para não subir. Os países emergentes podem fazer o que for. Se Estados Unidos, Europa, China não fizerem o mínimo, fudeu. E o mínimo já não está sendo feito há muito tempo. Bora, aqui é importante também. Desdolarização. Durante o discurso, Lula apontou a necessidade de avançar na criação de meios de pagamentos alternativos ao dólar para transações entre os membros do BRICS, que também inclui África do Sul, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Índia, Irã e Rússia. Exato. Por que tem que pensar na criação de meios de pagamentos alternativos ao dólar para transações entre os membros do BRICS? Primeiramente, por quê? Os Estados Unidos está aqui? Não. Algum desses países emite dólar? Não. Então, por que a gente está pagando em dólar? Por que a gente tem que manter um cano de alimentação para os Estados Unidos se eles nem estão aqui nesse rolê? Tá ligado? E segundo motivo, que é até mais importante para esses países, por que tem que pensar em meios de pagamento alternativos ao dólar para o BRICS? China, Rússia e Irã são 3 dos países mais embargados que tem hoje, tá ligado? Eu acho que Rússia e China só devem perder se pá para a Coreia do Norte para a Venezuela, de sanção econômica dos Estados Unidos. Então, não tem por que insistir no dólar, sendo que essa galera já é embargada,
naturalmente, né? Não se trata de substituir nossas moedas, mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional. Essa discussão precisa ser enfrentada com seriedade, cautela e solidez técnica, mas não pode ser mais adiada. O desenvolvimento de um sistema de compensação de pagamentos em moedas locais é uma das prioridades brasileiras no bloco, ficando menos dependente do uso do dólar em suas transações internas. Segundo ele, o BRICS congrega mais de 3,6 bilhões de pessoas que integram um mercado dinâmico e com uma elevada mobilidade social e representa 36% do PIB do mundo, por paridade do poder de compra. No entanto, explicou que os fluxos financeiros continuam seguindo para nações ricas. E isso é basicamente por causa do financismo empurrado tanto pelo Banco Mundial quanto pelo FMI e pela necessidade de ser tudo feito em dólar. É um plano Marshall às avessas. Economias emergentes financiam o mundo desenvolvido. As iniciativas e instituições do BRICS rompem com essa lógica. E a virada de chave nisso é fazer transações com moeda própria. E a América do Sul deveria fazer isso também, para além do BRICS. Tá ligado? É isso. Bora, taxação de super ricos. Aí sim, porra, era isso, caralho, mano. Você consegue imaginar o Bolsonaro falando de taxação de super rico? Não, porque a gente viu o Bolsonaro foi destaxar super rico. A gente viu a inflação altíssima, a gente viu preço de alimentos altíssimos, a gente viu fila para osso no Brasil durante a pandemia. Teve a pandemia, obviamente, não serei negacionista quanto isso, mas a gente viu o Bolsonaro destaxar veleiro, a gente viu o Bolsonaro destaxar jet ski, lancha, iate, helicóptero, essas porra. Então, irmão, simples, é o mínimo. Falar de taxação de super rico é o mínimo. É o mínimo. E a gente tem um presidente que faz o mínimo, e nos dias de hoje isso é bom pra caralho. Lula não deixou de agradecer o apoio dos membros do bloco às iniciativas do Brasil, que lidera a presidência do G20. Uma das metas do governo brasileiro é a criação de um mecanismo de tributação sobre grandes fortunas para combater desigualdades. Quero agradecer o apoio que os membros do grupo têm estendido à presidência brasileira do G20. Seu respaldo foi fundamental para avançar em iniciativas que são cruciais para a redução das desigualdades, como a taxação dos super ricos, disse o presidente, convidando aos outros participantes do encontro a se somarem à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma das prioridades do Brasil no G20. Para finalizar seu pronunciamento, Lula incitou uma frase proferida pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que definiu a faixa de Gaza como o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Abre aspas. Muitos insistem em dividir o mundo entre amigos e inimigos, mas os mais vulneráveis não estão interessados em dicotomias simplistas. O que eles querem é comida farta, trabalho digno, escolas e hospitais públicos de acesso universal e de qualidade, meio ambiente sadio, sem eventos climáticos que põem em risco sua sobrevivência. É uma vida de paz, sem armas que vitimam inocentes, disse o mandatário brasileiro, tendo um devaneio ali, né? Porque isso aí é comunismo, né? Pensar no mundo. Vamos trazer as palavras dele. Me ajuda. Achei. Pensar no mundo com comida farta, trabalho digno, escolas e hospitais públicos de acesso universal e de qualidade, meio ambiente sadio, sem eventos climáticos que põem em risco sua sobrevivência, é uma vida de paz sem armas que vitimam inocentes. Isso é comunismo, isso não existe. Isso não existe, isso é utopia. Então aqui vemos o Lula fazendo a briga ideológica pela utopia de volta. Chupa, Jones Manuel. E é isso. Bora seguir. Lula voltou a defender também a necessidade de iniciar imediatamente negociações de paz, uma vez que essa insensatez, promovida pelo governo de Israel, agora se alastra para a Cisjordânia e para o Líbano. Acrescentou ainda que as discussões para uma desescalada na região também contemplam o conflito entre Ucrânia e Rússia. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns.